Queridos irmãos, eu quero recomendar um canal que eu tenho seguido e eu tenho ouvido as palavras dele. Ele tem pregado o Evangelho de uma forma maravilhosa e uma sabedoria muito grande. É o nosso irmão Carlos Martins. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Dá uma visitada no canal dele lá, siga ele. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, não deixe de se inscrever no canal dele. Eu tenho ouvido as palavras, eu tenho seguido ele já há mais de meses e tem falado muito ao meu coração. Eu tenho aprendido muito com esse irmão, em nome de Jesus. E aí pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo. Eu preciso conversar um assunto muito sério com você, muito sério. Mais uma vez nós vamos entrar num assunto profundo e polêmico, em nome de Jesus Cristo, mas é para edificação. E eu preciso da sua ajuda nesse momento. Quando eu ligo essa câmera, eu sei que eu não estou sozinho. Eu estou com vocês aí do outro lado. Eu sei que você está me assistindo. Eu sei que você às vezes concorda com o conteúdo, às vezes você não concorda. Mas o importante é sermos tolerantes e meditarmos, principalmente descobrirmos aqui, ó, na palavra de Deus, porque aqui fala tudo. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções da mente e do coração. Então, em nome de Jesus, chega curtindo esse vídeo para nos ajudar, para que o YouTube compreenda que é relevante esse canal e que ele compartilhe com mais pessoas. Jefferson, sobre o que nós vamos falar hoje? É o que é esse assunto polêmico? É sobre as denominações no Brasil. Eu fiz um vídeo esses dias atrás e falei que o Brasil tem 207 milhões de habitantes e que 207 milhões de habitantes, desses 207, 160 milhões são cristãos. Ou seja, da boca para fora eles dizem, nós somos cristãos e eu estou incluído, você está incluído aí do outro lado. Todos nós dizemos que somos cristãos e dizemos que somos a igreja de Cristo, é ou não é? Porém, o assunto que eu quero abordar é o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. O assunto que eu quero falar hoje é sobre a coisa mais importante na igreja de Cristo, a coisa mais importante que eu e você carrega, que é a salvação em Cristo. É a salvação. Se nós estivermos aqui nesse mundo e pensarmos somente nas coisas desse mundo, a palavra de Deus diz que nós somos os mais miseráveis que existe. Porque nós necessitamos, nós acreditamos em Cristo não somente nessa vida, mas que Cristo está na eternidade e que um dia nós vamos viver com Ele. E aí que entra. Mas o que tem a ver a denominação? Tem a ver muito. Tem a ver, porque nós somos um país laico e todos dizem que são cristãos, mas há várias denominações. Várias denominações. Você já reparou quando alguém vai perguntar para você, pergunta, de qual igreja você é? Vem aqui. Só existe uma igreja, a igreja que Jesus fundou ali sobre Pedro. Quando Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em Mateus 16. Aí Jesus falou, então você é Pedro, sobre esta rocha que você pronunciou, que eu, Cristo, sou o Filho de Deus, eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que é uma igreja? É aqueles que confessam que Cristo é o Filho do Deus vivo. E ali se torna uma igreja. É as pessoas reunidas no nome de Cristo Jesus, confessando que Ele é o Filho do Deus vivo. Cristo Jesus, que Ele é o Filho do Deus vivo. Então preste atenção, meu irmão. É sobre isso. É sobre as denominações aqui no Brasil. Nós somos um país laico, nós temos a liberdade de expressão aqui nesse país. Nós podemos falar livremente do nosso Deus, do nosso Senhor. E isso está nos prejudicando. A liberdade de expressão que nós temos, ela está causando um câncer na igreja. Ou seja, nesses que dizem que verdadeiramente acreditam em Cristo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que um reino dividido, ele não subsistirá. Satanás se expulsa. Satanás, ele não subsiste, não vai prevalecer. Hoje, as pessoas te perguntam de qual igreja você é. Você fala, eu sou da igreja Z. De qual igreja você é? Eu sou da D. Por acaso agora existem várias igrejas? Não é só uma igreja? Ou no mais duas, a apóstata e a fiel. A fiel e a infiel, a que vai subir, a que vai ficar. Estou mentindo?
E eles perguntam para nós, de qual igreja você é? Nós respondemos, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Igreja Universal, eu sou a Universal, não tem? Eu sou metodista, eu sou católico. Então presta atenção, você não é católico, você não é metodista, você não é batista, porque os mesmos discípulos, as mesmas ovelhas da época de Paulo cometeram esse erro. As mesmas ovelhas da época de Paulo cometeram esse erro de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ali em 1 Coríntios 3, eles falavam assim, as ovelhas chegaram para Paulo e disseram, eu sou de Paulo, aí os outros, eu sou de Apolo, os outros, eu sou de Cristo, mas se levantou um líder fiel, que era Paulo, assim como o nosso irmão Cabo da Ciolo hoje tem falado, e a igreja é Cristo Jesus, é as pessoas, não importa de qual denominação você é. Ele falou, Paulo disse, vocês estão vivendo nos preceitos humanos, lê lá 1 Coríntios 3, 4, vocês acaso não estão vivendo nos preceitos humanos? Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja, eu e você, as pessoas reunidas no nome de Cristo, elas se reúnem dentro do templo. Dentro desse templo, eu quero te dizer que a igreja não é o templo, a igreja é as pessoas que estão reunidas lá dentro no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se tiver pessoas lá dentro, mas não tiver reunidas no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, também não é igreja. Então, em nome de Jesus, é isso que nós, brasileiros, nesses dias temos que entender, que Jesus, quando ele orou ali em João 17, ele falou, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor, Pai, somos um, que eles sejam perfeitos em unidade, que eles sejam perfeitos em unidade, ou seja, que nós sejamos um na mente e no coração. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus, ele não é católico, Deus, ele não é evangélico, presta atenção, Deus, ele não é espírita, Deus, ele se revelou para mim, para você, para todo mundo, como Pai. Em Cristo Jesus, ele nos ensinou a orar. Quando vocês orarem, orem Pai Nosso, que estás no céu. Quando vocês entrarem no secreto, orem ao seu Pai, que está em secreto, e no secreto ele te ouve. Os profetas, os sacerdotes e todos aqueles que no Antigo Testamento chamavam Deus de Altíssimo, chamavam Deus de Senhor dos Exércitos, chamavam Deus de Javé, chamavam Deus de o Senhor, mas Jesus nos ensinou a chamar de Papai, Pai. Entre no seu quarto e ore ao Abba Pai. Ele orava, Abba Pai, significa papaizinho, papai. Então, em nome de Jesus, Deus não é católico, não é evangélico, Deus não é espírita. Deus se revelou em Cristo como nosso papai, nosso Pai. Então é isso que nós temos que estar vivendo nesses tempos. Nós temos que estar com o coração derramado diante de Cristo e vivendo a profunda intimidade com o Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Está escrito, não sabem vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? E que o Espírito habita em vocês e que o seu corpo não é de vocês mesmos? Então, em nome de Jesus, o mais importante nesse tempo, o mais importante que a igreja é carregar a salvação. Porque quem é salvo tem a alegria da salvação. Mas como nós vamos alcançar e levar pessoas salvas para Cristo, se ela cortar o cabelo, ela está em pecado. Se ela não dá o dízimo, ela está em pecado. Ela não é salva, ela nem pode batizar. Se ela, na hora que vai batizar, já tem que falar, você confessa que você vai dar o dízimo agora, já tem que fazer isso. Eu tenho na minha família um irmão que deixou de seguir a igreja, deixou de ir na igreja, onde a igreja está reunida no templo, porque diz ele que não estava preparado para dar o dízimo. O que nós temos nestes dias é pregar o mais importante. Será qual é o mais importante? A salvação, dízimo, corte de cabelo, veste de roupa. O mais importante, eu não estou dizendo que isso é errado, mas primeiro é o mais importante, que é o reino, a salvação em Cristo. Segundo, pregar o que você quiser sobre uso e costume, mas lembre-se, a sua denominação sozinha, ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela vem desde a época de Cristo. Já são os que dormiram e somos nós. Ela não se dá nome. Por isso que Paulo falou, o líder se levantou e disse, vocês estão todos errados. Um planta, um colhe, um dá crescimento. Mas Deus dá crescimento, na verdade. Um planta, um rega, Deus dá crescimento. Então, em nome de Jesus Cristo, e ali em Hebreus,
O autor de Hebreus diz que Moisés serviu a casa de Deus como escravo, como servo, mas Cristo serviu a casa de Deus, a sua própria casa, como filho. E ele finaliza, Hebreus 3, que casa somos nós? Que casa é essa que somos nós? Nós somos a casa de Deus. Lá em Timóteo diz, a igreja de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus vivo, em nome de Jesus. E essa igreja, ela não se baseia em pedra, em templo feito por mão de homem, mas é todos esses que se denominam ser cristão, com sinceridade na mente e no coração, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos esses dias, alcançar a salvação, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Então, Jefferson, você está querendo dizer que esse monte de denominação não é a igreja de Cristo? Não, eu não estou dizendo isso. Presta atenção agora no que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, assim como um alfabeto, ele vai de A a Z. Ele junta letras que formam palavras, palavras formam frases, frases formam textos. Para qualquer um que leia, tem uma leitura perfeita e legível. Eu estou dizendo que o alfabeto denominacional, que vai de A a Z, todas essas placas aqui do Brasil, esse monte de placa denominacionais que são as igrejas, me compreende? Deveria estar formando uma leitura perfeita, deveria e deve estar formando uma leitura perfeita da igreja de Cristo aqui na terra, para todos aqueles que estão de fora, para todos os que não são cristãos. É isso que eu estou dizendo. Concluindo tudo aqui que eu quero dizer. Jefferson, mas por que você está falando isso? Porque nós somos 160 milhões, não é mil não, 160 milhões de cristãos que se denominam cristãos, que servem ao Deus vivo. E por que o Brasil está dessa forma? De repente a culpa é minha e sua. Porque nós não tomamos a posse de filhos de Deus, como o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Timóteo, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna porque você foi chamado. Então é o seguinte, às vezes o Brasil está dessa forma porque nós não tomamos posse de filho, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que tomar posses como filhos verdadeiros, porque Jesus falou assim, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos a partir do momento que vocês amarem uns aos outros. Então tudo se baseia no amor, o amor a um Senhor que morreu por nós, o amor ao próximo. Eu amo o meu próximo porque Cristo me amou. Em nome de Jesus, Jesus mandou a gente até amar o inimigo. Eu quero dizer com isso, ali em Lucas 12:48, Jesus falou assim, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Presta atenção, nós os brasileiros somos uns dos países que ainda temos uma liberdade de expressão maravilhosa, onde nós podemos falar de Cristo aonde é que for. Porém, nós usamos essa liberdade de expressão para nosso próprio erro, dividindo aquela igreja, dividindo a igreja por quem Cristo morreu. Nós estamos dividindo esse reino por quem ele morreu. E esse reino não subsiste se estiver dividido. Nesse tempo, nesse século, porque os nossos irmãos que também são igrejas já subiram o restante dos outros séculos. E nós temos que aproveitar esse tempo para ser o século do avivamento, onde nós vamos compreender que a igreja é todos reunidos no nome de Jesus, com um coração puro e sincero, derramado diante da presença dele, porque ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Está me compreendendo? Em nome de Jesus Cristo. E parar com essa divisão no meio do povo de Deus, porque é isso que vai acabar com a igreja de Cristo, ou seja, nesse tempo, se a gente não prestar atenção nisso. Porque a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. E a graça que foi derramada sobre nós brasileiros é muito grande. É muito grande a ponto da gente poder falar de Cristo aonde quiser. Porque tem lugar, se eu não me engano, na Coreia do Norte. Se eu não me engano, é na Coreia do Norte. Eles não podem ler a palavra de Deus. Eles têm que ir para seus quartos, para as banheiras, escondido com uma folha da Bíblia. Tem lugares que eles têm uma folha, uma página da Bíblia e são apaixonados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, não desperdice essa graça que foi derramada sobre você. Saiba que o templo de Deus é você, é todos reunidos no nome de Jesus Cristo e o amor prevalece. Porque a esperança, a fé e o amor, mas o maior de todos é o amor. E muito foi dado para o Brasil,
muito será cobrado de mim e de você, se continuarmos vivendo esse evangelho que está sendo vivido no nosso meio, a ponto de dividir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou católico, eu sou universal. Presta atenção. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha falado com você. O principal, tudo isso que nós estamos vendo hoje, uma coisa importa: salvar os nossos parentes, os nossos amigos, salvar até mesmo o homem mais pecador que existe, como Cristo salvou o ladrão da cruz. Como? Através do amor, do arrependimento. Que eles se arrependam e se convertam ao Senhor dos céus e da terra, Cristo. Amém? Espero que esse vídeo tenha falado com você. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Ajude-nos a compartilhar, comente e curta. É nós com Deus. Eu, vocês e Deus. Fica na paz.